Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui para falar de NFL, primeira parte do nosso encontro hoje, porque teremos live do Playbook, hein? Está de volta a live do Playbook em horário alternativo às 6 da tarde de Brasília, aguardo a sua presença, mas não tinha como passar o dia sem falar, né? Sem passar pela manhã sem um vídeo com tantas notícias agitando os bastidores da NFL. Temos o Aaron Glenn sendo anunciado como técnico dos Jets, temos demissão na equipe do Jacksonville Jaguars, tem novidades também da NFL no Brasil, né? Site grande trazendo informação, a gente vai comentar sobre isso. Então vamos nessa, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sempre muito importante e bem-vindo o seu comentário, sua opinião. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem vantagem, tem grupo no Telegram e... Ontem sorteei os prêmios que eu tinha prometido para quando batêssemos a meta aí de 200 inscritos no canal, né? 200 membros no nosso Clube Amigo Ligado. Se você não viu, se você fazia parte daquela lista, acesse a nossa live que foi exclusiva para membros ontem e veja lá se foi um ganhador, converse com a gente para eu entregar esses presentes do Toque Passa. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Pessoal, reforçando aqui, tem índice, tá? Parte da descrição do vídeo tem lá o índice, você pode pular para o assunto, não tem problema nenhum. Já faz anos que o Toque Passa tem o índice, mas né, tem gente que reclama, acha que eu falo demais. Falo, né? Sou jornalista por conta disso também, tá? Mas vamos lá, lembrando, live do Playbook, 6 da tarde do horário de Brasília, estarei com o Conca. Né, o Conca está envolvido em muitas coisas aí, mas a gente achou um espacinho na agenda dele para conversar sobre o que vem pela frente, as finais de conferência, os 2 jogos, Bills e Chiefs, sensacional, Eagles e Commanders, coisa incrível, mesmo final de semana que promete demais. Vou conversar com o Conca e, é claro, com vocês no chat, que sempre é muito importante, né? A participação de vocês sempre faz a diferença. Vamos começar com os assuntos do dia aqui, abrindo com o Aaron Glenn, novo técnico da equipe do New York Jets, está lá no toquepassa.com, né? Deixa eu colocar aqui, daqui a pouco a gente fala de NFL no Brasil, mas tem lá o Aaron Glenn sendo anunciado então como o novo técnico dos Jets. Tem um problema que a gente não sabe se é o 19º, se é o 21º, 22º treinador da equipe dos Jets, mas está de volta, ó, o videozinho que eles colocaram lá, Welcome Home, né? Para o Aaron Glenn, ele que foi jogador da equipe do New York Jets. Coordenador defensivo dos Lions nos últimos 4 anos. O ano passado fez um bom trabalho, né? Foi a 7ª defesa que menos pontos cedeu por partida, apesar de tantos problemas com lesões. Aidan Hutchinson, Carlton Davis, toda semana perdendo alguém. Foram 16 jogadores da defesa que foram parar na Injury Reserve. Eu acho que nos 4 anos que aconteceram, que ele foi coordenador, ele fez o que podia fazer. Né? A gente apontava vários anos os problemas de elenco, o secundário era ruim, mas era o grupo e dentro das limitações ele conseguiu fazer um bom trabalho. A maior prova é a semana 18, né? Como ele conseguiu atormentar a vida do Sam Darnold, passou ali o caminho das pedras para a equipe dos Rams eliminar depois os Vikings nos playoffs. E é um trabalho que eu acho que merecia uma chance como treinador. Depois da eliminação dos Lions no sábado, ele ficou disponível para entrevistas pessoais, né? Entrevistas pessoalmente. Ele foi até as instalações dos Jets, antes só tinha conversado com times por meio de videochamada. Nos Jets, a ideia era não deixar ele sair das instalações sem um contrato assinado, né? Prender ele, fecha a porta e só sair assinando. Mas ele ainda saiu de lá, ouviu o pessoal do New Orleans Saints, com quem já trabalhou também, foi treinador de posição na equipe dos Saints em alguns anos, mas decidiu voltar para casa, porque ele, como eu disse, ex-jogador da equipe do New York Jets, um cornerback, produto de Texas A&M, que foi escolhido na primeira rodada de 1994, passou pela equipe dos Jets já como scout, ali no começo dos anos 2010. Segundo alguns relatos aqui, teria falado que um dia sonhava em ser o head coach dos Jets e está aí, tentando oferecer uma esperança, né, de dias melhores para a franquia de Nova York, que está tão sofrida. 14 anos já sem chegar nos playoffs, é o maior jejum que tem nos esportes americanos, tá? E falando até de NASCAR, né, que tem ali os seus playoffs. Cara, ninguém tá há tanto tempo sem chegar na pós-temporada quanto a equipe do New York Jets. Cara, os termos não foram anunciados do contrato ainda, a gente não sabe. Segundo o Adam Schefter, são 5 anos de contrato, o que me passa uma boa impressão. Me dá a ideia de que os Jets estão tentando fazer um projeto de longo prazo. Tomara que não troquem os pés pelas mãos, como fizeram até com Robert Saleh. Robert Saleh era essa ideia, vinha sendo bem feito até chegar o Aaron Rodgers.
E esse é um dos pontos que a gente vai tentar observar nas próximas semanas, nos próximos meses. Estou aguardando a decisão do Aaron Rodgers. Ele falou que ia falar se ia continuar ou não de acordo com o novo treinador, o novo general manager. O manager não chegou ainda, né? Nós não temos ainda essa ligação entre os donos do time e o treinador no momento. Mas será que o Aaron Rodgers foi consultado sobre o Aaron Glenn? Será que ele aprova o Aaron Glenn? Qual que vai ser a decisão dele? Vai jogar? Em que condições ele vai jogar? Se ele não for jogar, quem vai ser o quarterback dessa equipe? Eu acho que muda até a questão da perspectiva que nós temos do Aaron Glenn como treinador dos Jets nesse primeiro ano, essa situação do Aaron Rodgers. Com o Rodgers, a gente pode entender que esse time fica na briga. Não sei qual que é a condição dele, mas qualidade tem, ele sabe jogar, dá para montar um time e jogar com o Aaron Rodgers. Se ele não for ficar, depende de quem vai ser o quarterback. Você vai para free agency, você vai draftar alguém, você vai subir no draft ou vai pegar alguém mais de fundo de draft. Isso vai ser muito interessante para a gente observar esse primeiro ano do Aaron Glenn. Aliás, acho que um contrato longo faz todo sentido pro Glenn para ele não ser demitido e, depois de uma temporada, uma equipe que é muito disfuncional, que a gente viu esse ano, já é disfuncional com um trabalho de longo prazo. Imagina com quem acabou de chegar. Não sei. Acho que os Jets, eles vão manter esse perfil, Tinha o Robert Saleh, que é um técnico com perfil defensivo, com um histórico defensivo, manda o técnico embora, coloca um coordenador defensivo para ser o interino, que é o Ulbrich, e agora vai atrás de um outro treinador com histórico defensivo. Claro que isso aqui pouco importa, porque vai ter um coordenador ofensivo, é que ele vai trabalhar mais próximo ali da defesa, Ele vai se envolver mais na questão da defesa, mas obviamente, o trabalho ofensivo também existe, não vai ser um time só de jogar na retranca, os Jets não vão ficar lá, entregar a bola para o adversário e jogar no erro, Não tem essa aqui no futebol americano. Os Jets estão buscando um general manager, resolvem o problema de treinador e é mais um golpe que sofre a equipe do Detroit Lions. Um time que perdeu aí de forma chocante no final de semana para a equipe dos Commanders. Todo mundo esperava esse ser o ano do Super Bowl dos Lions. Foram eliminados. Na segunda-feira perderam o Ben Johnson para um rival de divisão, para o Chicago Bears. Aliás, ontem rolou a entrevista coletiva do Ben Johnson, achei bem interessante, provocativo, metendo ali a marra para cima dos Packers também, acho que vai ser interessante. E agora perde o coordenador defensivo. Então é um time que vai ter que resolver o seu coaching staff. É muito importante porque eu já falei, minha opinião do Dan Campbell é que ele é um ótimo gestor, mas ele precisa de cabeças muito bem pensantes ao lado dele para comandar o ataque e a defesa. Não acho que ele vá se envolver tanto assim nos dois setores. Ele é um cara que administra bem. Gosto do Dan Campbell por esses motivos. Também perderam, a equipe dos Lions perdeu também o treinador da linha defensiva, que era um dos cotados para ser promovido para o cargo de coordenador defensivo. O Terrell Williams vai ser coordenador defensivo do New England Patriots. Tá? Ele já tem uma relação de longa data com o Mike Vrabel, trabalhou com o Vrabel nos Titans, chegou até ser treinador ali numa partida de pré-temporada. O Vrabel tem alta consideração para o Terrell Williams e ele vai assumir então a defesa do New England Patriots e os Lions vão ter bastante trabalho, bastante coisa para resolver nessa off-season. Vamos lá para mais notícias de bastidores. Os Raiders estão finalizando um acordo para contratar como General Manager o que era o assistente do General Manager na equipe do Tampa Bay Buccaneers, o John Spitak. Ele que foi jogador de Michigan, na época que o Tom Brady era o quarterback lá da faculdade, e trabalhava já no front office da equipe dos Buccaneers quando o Tom Brady foi o quarterback dos Buccaneers. Então tem um parça ali, E é bom, porque uma das funções do General Manager é justamente fazer essa comunicação entre os donos da equipe. O Brady é um sócio minoritário, mas que vai trabalhar bastante, Parece que está bem envolvido com essa busca por um treinador e por um general manager, fazer esse relacionamento para tentar levar esse time dos Raiders para cima. Um dos caras que eles queriam era o Ben Johnson, perderam o Ben Johnson. Segundo algumas fontes, perderam também por conta do que foi oferecido de contrato para o Ben Johnson. Parece que os Bears abriram a carteira para segurar o treinador dentro da divisão.
O Brady tentou convencer de uma outra forma ali. E aquela coisa, né? O cenário também dos Bears é melhor. Você pegar o Caleb Williams, você tem um quarterback, você tem boas peças nesse time, você tem um bom salary cap, você tem boa escolha do draft. Os Raiders não tem quarterback, eles têm um tight end muito bom e tem um pass rusher muito bom. Né? O resto é mais ou menos. É mais ou menos mesmo. Então era mais atrativo e ainda pagando mais, não tem como o Ben Johnson pensar diferente. Os Raiders buscam ainda um técnico, a gente não sabe para qual que vai ser o caminho agora, mas está fechando o General Manager. Então, os Bucks perderam uma peça, mas seguraram outra. Estou falando do Liam Cohen, coordenador ofensivo, que decidiu ficar no time ao invés de embarcar numa aventura aqui como head coach na equipe do Jacksonville Jaguars. Vai ganhar um novo contrato, né? Vai ficar entre os mais bem pagos coordenadores da liga e, bom, assim, estava bastante cotado dentro da equipe dos Jaguars. E ele estava na lista dos 3 candidatos que teriam uma segunda entrevista no Jacksonville Jaguars, né? Mas preferiu cair fora. E tudo indica que caiu fora por conta do Trent Baalke, né? Que é o general manager, é um cara que foi mantido quando ninguém achou que ele fosse ser mantido. Torcedores dos Jaguars queriam a demissão dele fazia muito tempo. No momento que o Doug Peterson é demitido, todo mundo falou assim, tá saindo o Baalke também, né? Porque não tem como. Mas não, o Shad Khan falou na oportunidade que, mandar todo mundo embora, fazer uma reestruturação geral, vai ser suicídio, vou manter o Baalke, mas estou aí disposto a ouvir, né, os candidatos, se quiser uma mudança ou outra, e ele ouviu, mas um pouco tarde. Né? A gente já tinha falado aqui, inclusive, do Ben Johnson, que era outro cara que os Jaguars tinham interesse, que falou que ele não ia trabalhar com o general manager que não compactuava, né, a linha de pensamento que ele tinha para a equipe. Aí ouviu, mas depois de perder os seus 2 principais alvos, teoricamente, né? O Liam Cohen e o Ben Johnson seriam os mais desejados da equipe dos Jaguars, tomou a decisão mais tarde do que deveria. Porque o trabalho do Baalke é ruim, cara. O torcedor dos Jaguars está bravo com ele faz muito tempo. Free agents dele é horrível, né? Pagando muito caro em jogador que não entrega tão bem. Renovação de contrato, dava para... Não vou falar que não tinha que renovar com o Trevor Lawrence. O time meio que não tinha o que fazer. Talento ele tem. Mas por não ter entregue, por ter vindo de um ano ruim, talvez desse para barganhar um pouco mais esse contrato. Foi um contrato bem grande que deu para um quarterback que, de novo, né, ficou devendo. Outras peças também que eles estão mexendo. E até no draft, quando ele acertou, ele errou. Tá? O Trevon Walker é um bom jogador, é um ótimo jogador, é um bom pass rush, mas ele estava no draft do Aidan Hutchinson. Né? E o Baalke falou na situação ali, no momento, que ele achava que o Hutchinson já tinha atingido o teto e pela capacidade atlética, né, pela força física do Trevon Walker, ele seria um cara que ia crescer, que ia jogar mais que o Hutchinson na NFL. E não está sendo assim. Os números do Hutchinson são melhores. O Hutchinson é muito mais um fator, foi apontado, quando se machucou, era apontado como candidatíssimo a ser o jogador defensivo da temporada. Né? Então, o Walker é bom, não é um bust, longe disso, não foi um grande erro, mas foi um erro porque a primeira opção, que era óbvia, que todo mundo apontava que o Hutchinson era a escolha número 1, ele acabou deixando passar. Que sorte do Hutchinson que foi jogar lá em Michigan, que, né, onde encaixava melhor, onde ele se sentia melhor. Na busca por treinador, o Robert Saleh e o coordenador defensivo dos Raiders, né, o Patrick Graham, são os outros nomes que vão ser chamados para uma segunda conversa no Jacksonville Jaguars. Pelo que indicam, o Robert Saleh seria o favorito nesse momento para assumir o comando da equipe. Deve ter concorrência, né? A gente está vendo muitos times ainda sem treinador e os grandes nomes estão saindo do mercado, estão se encaixando em outro lugar. O Mark Vrabel, o Aaron Glenn, o Ben Johnson, todo mundo já se arrumando e tem muito time aí que está buscando treinador ainda. Vamos ficar aguardando o que vai acontecer no Jacksonville Jaguars. Falei de GM também, vou falar aqui que o Borgonzi, né, que é o novo General Manager da equipe dos Tennessee Titans, deu uma entrevista coletiva e falou que está com todas as opções na mesa com relação à primeira escolha geral do draft. Né? Ele chegou recentemente lá e falou que recebeu várias ligações de colegas da liga, dando parabéns pela contratação, pelo vínculo fechado com a equipe dos Titans, mas também já deixando meio que assim, sim, aquela first pick lá, se você for negociar,
talvez eu tenha interesse, né? A gente pode conversar aqui, dar uma pensada, já deixando porta aberta para quem sabe negociar essa primeira escolha. A gente sabe que os Titans precisam de um quarterback, mas se você não tiver certeza de que Ken Ward, que o Shedeur Sanders é o cara para sua franquia, faz todo sentido você trocar, ou então usar essa primeira escolha em outra posição. Né? Vai para free agents, pega alguém, nem que for para ser de novo um quarterback ponte, mas melhor que o Will Levis e que o Mason Rudolph, pega alguém, sei lá, faz uma oferta, Sam Darnold, que seja, busca alguém para deixar nesse time e depois você espera um próximo draft para fazer uma escolha, guarda, né? Faz essa troca da primeira, alguém está desesperado, quer a primeira escolha, troca pela primeira do ano que vem, né? Que aí você vai ter 2 escolhas de primeira rodada no ano que vem, conseguem subir, se for o caso, para buscar um quarterback. Então todas as opções estão na mesa dos Titans. E para a gente fechar aqui, deixa eu colocar de novo lá no site, toquepassa.com, porque eu falei que a gente ia voltar para falar, e tá aqui, ó. Tá? A NFL negociando um contrato de longo prazo, é o que diz um site. E o site, vou colocar aqui também, né? Não vou deixar passar. É o The Athletic. Tá lá no The Athletic, matéria assinada pelo Brooks Kubena, né? Ele falando sobre as informações que conseguiu pegar com a galera que trouxe o primeiro jogo da NFL para o Brasil, né? O pessoal de São Paulo ali, o Gustavo Pires, conversando que seria um contrato de longa duração. Contrato mais longo, não apenas para um ano, como foi fechado no ano passado. Aliás, esse seria o motivo para não ter sido anunciado nada. A gente está vendo aqui o pessoal falar do jogo da NFL em Madrid, do jogo em Berlim, o jogo em Londres, quem vai jogar, quem vai... E, peraí, o Brasil? A gente vai lembrar que no final do ano passado, a NFL falou de fazer 8 jogos fora dos Estados Unidos em 2025. O Brasil foi citado, mas até agora nada, né? O ano passado saiu no final do ano, até a gente já sabia que os Eagles seriam os mandantes nessa altura do campeonato. E aí, como é que vai ser esse ano? Vai ter, não vai ter? A tendência é que tenha. Tá? Mas a tentativa é negociar um contrato mais longo. Segundo Gustavo Pires, a ideia é negociar um contrato mais longo, até para você conseguir ter mais segurança e fazer um evento ainda melhor. Quem sabe, né? Fazer um investimento. Já foi feito um investimento na Neoquímica Arena para aquele primeiro jogo, mas era meio que provisório. Você pode fazer instalações mais definitivas, sabendo que teremos mais jogos no futuro. A ideia é trazer mais de um jogo para o Brasil, mas seria um jogo em São Paulo e um outro jogo em outro lugar. Como vai ser isso aqui? Está sendo negociado. Botaram um prazo ali até fevereiro ou março para decidir. Se não chegar a um acordo a esse contrato de múltiplos anos, a ideia é fechar um contrato de um ano apenas, mas a tendência é que tenhamos um jogo no Brasil. Aliás, a cidade de São Paulo já colocou até no seu calendário estratégico de eventos para 2025 um jogo em setembro, inclusive. Tá? Seria a tendência manter essa questão da data, talvez a primeira sexta-feira da temporada. A gente não sabe qual que vai ser os detalhes, mas essa é a expectativa que nós temos com todo mundo que a gente conversou, é isso que a gente foi coletando, tá? O Gustavo Pires falou isso aqui, o Gustavo que já conversou com a gente, vou tentar mais contatos com ele aqui pra gente conversar mais, mas nesse momento de negociação fica complicado, né, de ele falar qualquer coisa. Pode mudar a qualquer momento. Então, quem sabe, estamos falando de um contrato de 4, 5, 6 anos, seria muito bom para a NFL no Brasil. Envolveu muita gente, trouxe dinheiro para a cidade de São Paulo, sem sombra de dúvidas, né? O turismo foi envolvido, foi muito comentado e foi bem sucedido. Tá? Já falei aqui que eu conversei com gente da NFL assim que acabou o jogo, encontrei pelos corredores, perguntei, estava todo mundo empolgado. O Cairo Santos, na entrevista que ele deu aqui pra gente na semana passada, falou que conversou com o Goodell e o Goodell estava animado também com o jogo da NFL no Brasil. Então não tem motivos para não ter um jogo da NFL de volta em solo brasileiro. Resta saber qual que vai ser a questão do contrato. Né? Impacto financeiro tem, trouxe dinheiro para São Paulo, foi um sucesso, estádio estava lotado, se tivesse mais 20 mil lugares, vendia mais 20 mil ingressos, muita procura. Claro que não vai ser filé toda hora, não vai ter Eagles e Packers todas as vezes, mas por ser o começo de temporada,
pode dar uma vantagem para o Brasil, porque a gente sabe que a NFL tem começado com os dois pés no peito. Né? Chega dando voadora no lustre, botando um jogaço, e isso aqui pode ser uma grande vantagem para o Brasil. Esse primeiro jogo na sexta-feira, você imagina, você faz um jogaço com um campeão do Super Bowl na quinta-feira, né? Já estão colocando um jogo bom de cara. Na sexta-feira é de novo para ser uma partidaça começo de temporada desse jeito. Então dificilmente você vai ter times ruins ou sem expectativa jogando em São Paulo, se for nessa primeira semana mesmo. Vamos ver, vamos aguardar, né? Torcendo bastante para que a gente tenha novas notícias. Já consegui apurar também que não vai ser o New England Patriots, muita expectativa para que fosse, mas quem sabe até essa negociação sendo mais longa mude essa ideia. A conversa que eu tive semana passada é que não seriam os Patriots a jogar no Brasil, porque os Patriots já jogaram 2 anos consecutivos fora dos Estados Unidos. Jogaram em Frankfurt contra os Colts como mandante, o ano passado foram como visitantes para Londres contra o Jacksonville Jaguars, então não seria esse o jogo para os Patriots, mas, né, não seria os Patriots o mandante aqui, mas tudo pode mudar também, torcendo para que mude, né? Gostaria de ver meu time jogando em São Paulo. Vamos nessa então, vai? De volta, 6 da tarde, horário de Brasília, com a nossa live. Aquele abraço.